Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre os riscos do mercado de ações. Quais que são, na minha visão, os 3 maiores riscos antes de você iniciar nesse mercado, e tanto de estrutura de opção quanto o risco da ação. Eu vou falar um pouquinho sobre lançamento coberto aqui para ficar fácil. Então, caso você não saiba o que é lançamento coberto, eu fiz um vídeo sobre lançamento coberto, vou deixar aqui nos comentários, tá fixado, para você aprender o que é lançamento coberto. Mas basicamente no mercado de ações em geral existem alguns riscos envolvidos, né? A gente sabe que, como é renda variável, perdão, tem os riscos de você comprar e desvalorizar e tudo mais. Mas o que eu acredito que são os 3 maiores riscos é o seguinte: digamos que você fez um lançamento coberto, que é o que eu já ensinei, ou você tem uma ação, uma empresa aí na sua carteira. O primeiro maior risco, que eu sei que é foda falar, mas é verdade, o maior risco é a empresa quebrar. Então, literalmente, a pior coisa que pode acontecer com você é você investir o seu dinheiro nessa empresa, passar 2, 3 anos, acontecer uma crise ou algo interno na empresa, igual aconteceu com a OGX, por exemplo. Eu não lembro que ano que foi, mas foi em meados de 2010, se eu não me engano, algo assim, que era a empresa do Eike Batista, que era uma das maiores da bolsa, que não sei o quê, e aí de repente, bum, caiu 99%. Se você tivesse todo o seu patrimônio lá em OGX, você teria perdido tudo, literalmente você teria quebrado. E isso que era uma das empresas fortes e sólidas, pelo maior investidor do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo, o Eike Batista na época. Então assim, pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira. A empresa ela pode literalmente quebrar. Isso do dia pra noite, é assustador até. Até eu fico com medo, né? Porque assim, realmente tem coisa que a gente não tá no nosso controle, mas tudo bem. Então esse seria o primeiro risco. O segundo risco seria o risco de desvalorização. Você tem um lançamento coberto em Petrobras a R$30 e daqui a 30 dias a sua ação caiu para 20, caiu para 15, ou simplesmente você não tem nenhuma estrutura de opção, mas você comprou a 30 e a sua estrutura caiu para 15, caiu para 10. Então assim, você está perdendo aí uma parte gigantesca do seu patrimônio, está em prejuízo, né? Ou está só oscilando no flutuante, mas você não consegue fazer nada, quer dizer, você está travado. Então você tem 2 opções: ou você espera ele voltar ao seu preço médio normal, ou você vai realizar no prejuízo, que às vezes é a maior cagada que você vai fazer na sua vida, porque o preço depois ele retorna, ele tendencialmente, né, vai retornar à medida que o tempo passa, e é assim que vai funcionando no mercado de ações. E que isso leva ao terceiro e último tópico, que é o que eu falei, porque você pode ficar muito tempo travado numa operação, tipo, a empresa não vai quebrar, só que ela vai ficar anos, pode ficar semanas, meses, anos abaixo do seu médio, e isso vai te trazer o terceiro problema, que é o custo de oportunidade, que seria você está deixando de ganhar numa outra ponta, num outro investimento, numa outra modalidade, porque o seu dinheiro está travado aqui, nesse mercado, e aí você está perdendo tempo, e esse tempo ele te custa dinheiro, que te custa as oportunidades que você teria se você tivesse realizando esse mesmo investimento em uma outra estrutura, em uma outra ação, em um outro negócio ou algo assim. Então, esses são os 3 maiores riscos do mercado de ações. Por isso que você tem que saber o que você está fazendo, por isso que você tem que estudar direitinho, por isso que você tem que aprender sobre diluição de risco, diluição de patrimônio, você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Saber diversificar. Só que também não adianta diversificar muito, porque senão você compromete a sua rentabilidade. Tem uma série de pontos que a gente precisa, nós precisamos como investidores, tá sempre ali ajustando para a gente conseguir ter uma rentabilidade acima da média, uma rentabilidade a longo prazo. Então, eu acredito que no mercado de ações a gente tem que sempre acreditar no longo prazo. Por isso que o mercado de ações, o mercado de investimento de maneira geral, ele é para longo prazo, porque é algo que você vai começar hoje e vai plantar para daqui a 5, 6, 7, 10 anos você colher, né? E muito mais. 10 anos ainda nem é tão longo prazo assim. Longo prazo mesmo é a sua vida inteira. Literalmente, é assim que funciona. Como, por exemplo, assim, o S&P 500, que é o maior indexador do mundo, ele teve várias crises onde caiu 50%, pandemia, crise de 2009, se eu não me engano, e algumas outras crises aí ao longo da história da humanidade, onde ele caiu, mas no longo prazo ele sempre ganha. Inclusive, a estratégia do S&P 500, ela é uma das mais simples e uma das mais eficazes que existe. Você simplesmente ir lá e comprar S&P 500 e montar
uma carteira só de S&P 500 e só aportar pelo resto da sua vida para você, para deixar para sua família, para deixar para seus filhos e você crescer um patrimônio assim bilionário um dia se você quiser. Essa é uma estratégia simples, talvez uma das mais simples que existam e uma das mais potentes. É só você ver a história, é só você olhar para trás e ver quantos milionários o S&P 500 não deixou. Mesmo com as crises, mesmo com as dificuldades, mesmo com os riscos, mesmo ficando travado, alguns anos ou alguns meses abaixo do médio, é assim que funciona, né? E é por isso que eu falo, tudo é uma questão de estudo. Se você souber o que você está fazendo, não existe garantia, como eu falei, eu não posso chegar aqui e prometer garantia, mas existem formas da gente aumentar as nossas chances de sucesso. E tudo é isso, galera, você aumentar as chances de ter sucesso dentro de um determinado mercado, dentro de uma determinada área, para você conseguir usufruir do que você está plantando hoje, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, toma cuidado com a empresa, você tem que analisar os gestores da empresa, você tem que analisar o balanço da empresa, você tem que analisar prejuízo, lucro, tudo. Se está envolvido em algum escândalo, se não está envolvido em nenhum escândalo, se está alavancado, se não está alavancado, qual que é a margem líquida e não sei o quê, sabe, se a dívida é maior do que o seu capital de patrimônio e tudo mais. Tem que fazer uma série de análise para você aumentar suas chances de sucesso, certo? E ficar esperto também com a questão do risco da empresa cair, né, desvalorizar um pouquinho, mas isso daí é um risco iminente, não tem como a gente escapar disso, é mercado de ações, é renda variável e o custo de oportunidade. Você tem que estar sempre disposto a ver esses pontos aqui. Se você ver esses pontos, analisar, e se mesmo assim fizer sentido para você investir, porque tudo bem, você tem esses 3 riscos aqui, só que esses 3 riscos aqui, eles também trazem algo positivo, que é a rentabilidade acima do comum, a rentabilidade acima da renda fixa, do CDI, do Selic, não sei o quê, né? Então, como eu falei, uma coisa leva a outra. Se você quer ter mais segurança, você vai ganhar menos. Se você quer ter menos segurança, né, mais risco, você vai ganhar mais. Então, uma coisa leva a outra. Mas o risco, ele não é necessariamente algo ruim, o risco é só a incerteza. A incerteza de um evento que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, uma ação ela pode cair, não estou dizendo que a empresa vai quebrar, por exemplo, mas uma ação ela pode cair por tempo indeterminado, ou subir por tempo indeterminado. Então o risco ele nada menos é do que a incerteza de algo, mas ele também traz algo benéfico que é um retorno muito acima do retorno normal do investimento, certo? E aí você tem que colocar na balança o que para você faz mais sentido dentro da sua realidade, dentro do seu contexto atual, para que você consiga ter um benefício financeiro a longo prazo, tá? Então é tudo sobre isso. Fechou, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo, logo vai ter mais. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. A gente vai falar muito sobre o mercado em geral. E é isso, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, a gente já bateu os 300 inscritos. Bora pra cima, bater mais e mais e mais. E é isso. Obrigado.